Imagine dois dos maiores nomes da música popular brasileira. Dois artistas que juntos já encheram estádios, gravaram parcerias históricas e se chamavam de amigos. Agora imagine que, do dia para a noite, um deles apagou todas as músicas que tinham juntos das plataformas digitais. Deu unfollow, cortou o contato. E ainda mandou um recado nas entrelinhas que o Brasil inteiro foi obrigado a anotar. Isso não é ficção. Isso aconteceu de verdade entre Gustavo Lima e Wesley Safadão. E hoje, neste documentário, eu vou te contar tudo o que aconteceu nos bastidores. Os detalhes que a mídia não explicou direito. As versões de cada lado. E o nome que está no centro de tudo isso. Natanzinho Lima. Fica comigo até o final, porque essa história tem mais camadas do que você imagina. Mas antes de continuar, se você ainda não está inscrito neste canal, faz isso agora. Aperta o botão vermelho lá embaixo e ativa o sininho. Porque aqui a gente traz os bastidores que os grandes portais não aprofundam. A gente conecta os pontos. A gente conta a história completa. Já inscrito? Então deixa o like agora, porque isso ajuda demais o canal a crescer e a continuar trazendo conteúdo assim pra você. Beleza? Então bora mergulhar nessa história. Para entender o tamanho dessa briga, você precisa entender quem são as pessoas envolvidas. Gustavo Lima, o embaixador, um dos artistas mais ricos e influentes do Brasil. Com uma carreira avaliada em centenas de milhões de reais, Gustavo não é apenas cantor. Ele é empresário. Ele é marca. Ele é um império. Cada show dele lota. Cada parceria que ele assina vira evento nacional. Quando Gustavo Lima coloca o nome em alguma coisa, o mercado presta atenção. Wesley Safadão, o rei do forró. O cara que pegou uma banda tradicional de forró, o Garota Safada, e transformou em fenômeno nacional. Safadão é o tipo de artista que transita em todos os universos. Forró, sertanejo, funk, pop. Onde ele chega, o público vai junto. Durante anos, esses dois dividiram palcos, gravaram juntos e pareciam ter uma relação de respeito e amizade genuína no meio musical. Mas o mundo dos negócios tem uma regra cruel. Dinheiro e parceria nem sempre combinam. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Antes de chegar ao ponto central do conflito, a gente precisa falar de um terceiro personagem nessa história, Natanzinho Lima. Se você ainda não conhece, anota esse nome. Porque Natanzinho é apontado por muitos especialistas do mercado como a maior revelação do forró nos últimos anos. Com um estilo jovem, letras que falam diretamente com a geração atual e uma presença de palco que impressiona, Natanzinho vem crescendo de forma absurda. E quando um artista cresce assim, o mercado todo quer um pedaço. Gravadoras negociando, empresários se posicionando, patrocinadores de olho. É nesse contexto que entra Wesley Safadão. Safadão enxergou em Natanzinho um diamante bruto. Alguém com potencial de se tornar o próximo grande nome do gênero. E ele queria estar ao lado desse crescimento. Mas não sozinho. Ele queria um sócio poderoso. Alguém que desse ainda mais peso ao projeto. E ele pensou em Gustavo Lima. Agosto de 2024. É nesse momento que tudo começa. De acordo com informações apuradas pelo portal Léo Dias, Wesley Safadão procurou Gustavo Lima com uma proposta: ser sócio no agenciamento da carreira de Natanzinho Lima. Pensa bem no que essa proposta significava. Não era só uma parceria musical. Era um negócio, um investimento, uma sociedade empresarial que envolvia dinheiro, contratos, planejamento de carreira, shows, contratos com marcas e tudo mais que cerca a carreira de um artista em ascensão. E Gustavo Lima aceitou. Não de qualquer jeito. O embaixador entrou de cabeça. Participou de lives de divulgação de Natanzinho. Usou sua enorme plataforma para apresentar o cantor ao seu público. E ainda foi além. Gravou uma música com Natanzinho. A faixa se chamava A Noite, lançada em dezembro de 2024. Pensa na movimentação que isso gerou. Gustavo Lima, um dos artistas mais ouvidos do Brasil, emprestando seu nome, sua voz e sua audiência para um artista em ascensão. Isso tem um valor imenso no mercado musical. Mas aí veio setembro de 2024. Gustavo Lima voltou de uma viagem e foi formalizar o que havia sido combinado verbalmente. Contratos, assinaturas, papéis. E foi nesse momento que o chão desapareceu debaixo dos seus pés. Safadão recuou. Segundo fontes próximas ao caso, o cantor cearense alegou que precisava consultar o próprio empresário de Natanzinho Lima antes de assinar qualquer documento. Mas espera. Volta um segundo. A proposta não tinha partido do próprio Safadão? Se a ideia era de Wesley, por que ele precisaria consultar o empresário de Natanzinho agora, depois que Gustavo já tinha investido tempo, presença e até uma música no projeto? Foi essa contradição que fez a situação explodir. Você está acompanhando essa história e já deve estar com uma opinião formada, certo? Então me faz um favor. Aperta o like agora. Não porque eu tô pedindo favor,
mas porque esse simples gesto ajuda o canal a alcançar mais pessoas que ainda não conhecem essa história. E mais, comenta aqui embaixo. Você acredita mais na versão de Gustavo Lima ou na de Wesley Safadão? Quero muito saber o que você acha. Agora bora continuar, porque o melhor ainda está por vir. Quando Gustavo Lima percebeu o que estava acontecendo, a reação foi imediata e definitiva. Fontes próximas ao embaixador relataram ao portal Léo Dias que Gustavo ficou extremamente decepcionado e usou uma expressão bastante direta para descrever o que sentiu. Safadão me passou a perna. Pensa no que significa para alguém do nível de Gustavo Lima se sentir assim. Esse é um homem que construiu um império baseado em confiança, em palavra, em reputação. No mundo dos grandes artistas brasileiros, reputação vale mais do que contrato. Porque todo mundo se conhece. Todo mundo faz negócio com todo mundo. E quando a palavra de alguém não vale nada, o mercado todo fica sabendo. E Gustavo Lima não ficou quieto. As consequências foram imediatas, públicas e impossíveis de ignorar. Primeiro, o unfollow. Gustavo Lima deixou de seguir Wesley Safadão em todas as redes sociais. Parece simples, parece pequeno. Mas no mundo dos famosos, unfollow é declaração de guerra. É a forma mais pública de dizer: você não existe mais pra mim. E os fãs perceberam imediatamente. Nas redes sociais começou a fervilhar. Comentários, prints, comparações de quem seguia quem. A internet detetive entrou em ação. Segundo, as músicas foram deletadas. Gustavo Lima solicitou a retirada da música À Noite, aquela que ele havia gravado com Natanzinho em plena vigência da suposta parceria, de todas as plataformas digitais. Mas não parou aí. O embaixador também apagou Oi Vida, uma parceria mais antiga que ele mantinha com o próprio Wesley Safadão. Isso foi o ponto de não retorno. Quando você apaga músicas, você está dizendo: quero apagar o que já existiu entre a gente. É uma ruptura total, histórica, simbólica. Diante de tudo isso, o que as assessorias disseram? Essa parte é muito interessante, porque o silêncio às vezes fala mais alto do que qualquer declaração. O portal Léo Dias procurou todos os lados envolvidos. Veja o que cada um respondeu. A equipe de Wesley Safadão informou que não iria se pronunciar sobre o assunto. E usou um argumento bastante curioso. Como a iniciativa do unfollow partiu de Gustavo Lima, caberia à assessoria dele se manifestar primeiro. Traduzindo, a bola está do lado de Gustavo. A equipe de Gustavo Lima, por sua vez, não enviou qualquer resposta ao portal até o momento da publicação da matéria. Silêncio total do lado do embaixador. E o empresário de Natanzinho Lima? Esse talvez seja o ponto mais curioso de toda a história. O empresário do jovem cantor afirmou que desconhecia completamente o motivo do rompimento e da retirada das faixas das plataformas. Ou seja, o homem que estava no centro da negociação disse que não sabia de nada. Isso levanta uma questão enorme. O empresário de Natanzinho realmente não sabia? Ou preferiu se manter distante de uma guerra entre gigantes? Pense bem. Quando dois artistas do tamanho de Gustavo Lima e Wesley Safadão brigam por causa de um negócio envolvendo o seu cliente, você acha que o empresário não sabia de nada? Esse silêncio diz muito. Mas Wesley Safadão não ficou totalmente quieto. Em contato com o portal Léo Dias, o cantor cearense fez questão de rebater a versão que estava circulando. E foi além. Fez um desafio ao vivo diante do repórter. Ouça o que ele disse e presta muita atenção nas palavras. A verdade não é bem essa. Léo, me liga com o Gustavo Lima, que aí, na tua frente, nós falamos todos juntos e tu vai ver que não tem nada a ver com Natanzinho Lima, e sim com outra coisa. A verdade é uma só, e não é essa que você está contando. Beijos e consciência limpa do lado de cá. Analisa essa fala com cuidado. Safadão diz que a briga não tem nada a ver com Natanzinho Lima, mas o portal apurou exatamente o contrário. Fontes internas apontaram o acordo de agenciamento como o centro do conflito. Então, uma das duas coisas é verdade. Ou as fontes do Léo Dias estão erradas sobre os detalhes, ou existe uma outra camada nessa história que ainda não veio à tona. E Safadão deixou isso claro quando disse, e sim com outra coisa. Outra coisa? Que outra coisa seria essa? O que mais pode estar envolvido nessa briga que ainda não foi revelado publicamente? Safadão convidou o jornalista a ligar para Gustavo Lima ao vivo, na sua frente, para que todos falassem juntos. Isso é um movimento ousado, porque ou você está muito seguro da sua versão dos fatos, ou está apostando que o outro lado não vai aparecer. E até agora, Gustavo Lima não aceitou o convite. Olha, eu preciso parar aqui por um segundo. Porque se você chegou até aqui, você é exatamente o tipo de pessoa que esse canal quer atingir. Alguém que vai além do título, que quer entender a história completa, que questiona. Então, se inscreve agora se ainda não fez isso. E ativa o sininho, porque as próximas revelações sobre esse caso vão aparecer por aqui primeiro.
E me conta nos comentários. Você acredita que existe outra coisa por trás dessa briga, como o Safadão sugeriu? O que você acha que pode ser? Agora vamos para o encerramento. Além do drama, além do entretenimento, essa história tem uma lição poderosa sobre como funciona o mundo do entretenimento brasileiro. No mercado musical, a palavra ainda vale mais do que o contrato. Mas quando a palavra é quebrada, as consequências são devastadoras. Gustavo Lima não entrou com uma ação judicial, não chamou advogados. Ele fez algo muito mais poderoso. Usou sua influência pública para enviar uma mensagem clara ao mercado. O unfollow, as músicas deletadas, o silêncio calculado. Tudo isso comunica: isso aqui foi longe demais. E o mercado entendeu. Natanzinho Lima, por sua vez, se viu no meio de uma guerra de gigantes sem ter pedido para estar lá. O jovem artista, que estava no auge do seu crescimento, viu músicas importantes serem deletadas das plataformas por causa de um conflito entre seus possíveis parceiros. Isso é um prejuízo real. De visibilidade, de algoritmo, de streaming. E quem paga essa conta? O artista que estava no centro, que não decidiu nada, que só queria crescer. Essa história ainda não terminou. Safadão lançou publicamente o desafio de uma conversa com Gustavo. Se o embaixador aceitar, teremos um dos momentos mais assistidos da música brasileira nos últimos anos. 2 titãs, uma câmera. A verdade finalmente exposta. Mas se Gustavo continuar em silêncio, a narrativa vai se construindo aos poucos. E no mundo das redes sociais, silêncio pode ser interpretado de muitas formas. O que a gente sabe com certeza: o rompimento é real. As músicas foram deletadas. O mercado está de olho. E a história ainda tem capítulos pela frente. Fique ligado neste canal, porque a gente vai continuar acompanhando cada desdobramento. Então é isso, galera. Uma história que parece simples. 2 famosos brigando. Mas que, quando você olha de perto, revela o quanto o mercado musical brasileiro é complexo, movido por confiança, por ego, por dinheiro e por relações que podem desmoronar da noite para o dia. Gustavo Lima e Wesley Safadão já foram parceiros. Hoje, são 2 lados de uma história que o Brasil inteiro quer entender. E a verdade? Talvez nunca venha à tona completamente. Mas enquanto ela não chega, a gente vai conectando os pontos. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o like. Isso faz uma diferença enorme pro canal. Se inscreve se ainda não fez isso. E comenta aqui embaixo. Na sua opinião, quem tem razão nessa história? Gustavo Lima ou Wesley Safadão? Até o próximo vídeo.